Bom, essa questão das pautas identitárias, ela é evidentemente um enorme elemento de confusão dentro da esquerda, né? Nós temos que entender que essa questão da identidade aí, ela se opõe pelo vértice à luta de classes. Quer dizer, ou você atua como classe, ou você atua com identidade de grupo. Eu já vi, eu não sei se aqui talvez o debate seja um pouco complicado e eu precisaria explicar mais em outra hora, mas é assim. O chamado identitário, ele é uma espécie de sindicalista do seu grupo. Sindicalista reformista e pelego, né? Então, por exemplo, o identitário feminista, ele defende a mulher. Que mulher? Por que motivo e tal? Ninguém sabe direito. Todas as mulheres. Também não é coerente nesse sentido a posição do pessoal. Mas a gente vê aí os identitários defendendo umas mulheres hiperreacionárias. Quer dizer, não relacionam a luta da mulher com a luta de classes, nesse sentido. Né? Alguns foram defender a Damares. Acho que naquela questão da goiabeira, de que ela falou que foi estuprada e tal. Então, quer dizer, a sua posição, você é do sindicato das mulheres. Mulher A, B, C ou D, você defende. Não tem nenhum problema de classe social, de luta política, nada. Atravessa, né? A pretensão dos identitários é que essas necessidades de determinados grupos atravessaria, né? Passaria por cima de outros determinantes políticos que são fundamentais, como a luta de classe. No final das contas, é uma política individualista, embora ela fale em nome de um grupo. Porque é a defesa de um interesse quase pessoal. Né? Ah, eu sou mulher, então vou defender o meu interesse. Não coloco a coisa do ponto de vista da sociedade. Logicamente que isso daí não só é uma fonte de confusão, como uma política reacionária. Se opõe à luta de classes. E a única solução para os problemas políticos e sociais é a luta de classes, é o desenvolvimento da luta da classe trabalhadora contra a burguesia e contra o imperialismo. Essas são as coordenadas fundamentais. Aí, eu já ouvi o argumento, né, queria aproveitar aqui para atacar esse argumento, de que quem defende a luta de classes também é um identitário. Que você defende a identidade daquela classe. Não é verdade. Essa seria uma política aberrante. Nós defendemos um interesse geral da sociedade, não defendemos nenhum interesse particular. Justamente a posição do Marx é que a classe operária não tem interesses particulares a defender. Ele é a última expressão, né, de humanidade massacrada, sem direitos, quase que sem identidade, né? Então, quer dizer, a revolução socialista, essa aí é uma grande incompreensão de muita gente, ela não é uma revolução para um segmento da sociedade. Ela é uma transformação para toda a humanidade. É um movimento libertador para todos os seres humanos. Só que acontece, né, que devido à peculiaridade da história humana, da organização humana, da economia humana, quem expressa de uma maneira mais acabada esse movimento libertário é a classe operária. Agora, nenhum marxista nunca sonhou de fazer um movimento que fosse assim exclusivamente proletário. O marxismo sempre apontou que o proletariado ele se coloca como chefe de toda a nação em luta pela sua liberdade, contra a exploração. Quer dizer, ele seria o chefe do campesinato naqueles países onde há campesinato, da classe média naqueles países onde há classe média, dos setores semiproletários e assim por diante. E ele apresentaria uma saída de uma sociedade caduca que está afundando para toda a sociedade. Quer dizer, é o oposto do identitário que procura a solução para o seu grupo.
Inclusive, eu acho é uma aberração muito grande você reduzir, por exemplo, as mulheres que são metade da humanidade a um grupo. Reduzir a humanidade a uma seita quase. É uma coisa muito estranha. Então essa política tem que ser duramente combatida. Ela é um elemento de confusão porque ela instiga, né, a briga de pequenos clãs, no final das contas, porque essa política identitária não representa nenhum setor das grandes massas, nem mulheres, nem negro, nada. Não tem nada a ver. Né? Segundo lugar, ela é sectária e particularista porque é uma espécie de nacionalismo. Né? O meu país antes do seu. Aí a gente vê uma diferença. Porque o marxismo, ele não é nacionalista, ele é internacionalista, é o mundo todo. Quer dizer, é uma política para a humanidade. É uma solução para a humanidade. O conjunto da humanidade, lógico que o conjunto da humanidade só pode ser salvo derrotando a minoria exploradora, senão não vai ser salvo. Então, quer dizer, é um negócio nacionalista, é um negócio particularista, é sectário, né? Todo movimento nacionalista que vai a esses extremos é um movimento sectário, o meu país contra o seu, né? A minha raça contra a sua e tal. Então, nós temos que combater isso daí. É preciso um grande esclarecimento político, né? Porque esse movimento identitário é um movimento reformista, no pior sentido da palavra. Nós somos favoráveis a fazer reforma, mas ele é reformista no seguinte sentido: ele propaga a ilusão de que se você resolver esse ou aquele problema desse ou daquele grupo, isoladamente, o problema está resolvido. Não, o problema não vai ser resolvido assim, nunca, e de modo algum. Só a derrubada da burguesia vai solucionar os problemas. É isso que a gente precisa dizer. Não adianta você aprovar uma lei aí que não vai resolver nada. Bom, e aí nós caímos no negócio da lei. É um movimento de uma camada superior, porque é um movimento que se identifica com o Estado capitalista. Quando esses movimentos, por exemplo, propõem a criminalização da homofobia, eles estão se identificando com o STF, com os Bretas da vida, o Sérgio Moro. Não sei se a pessoa parou para pensar, mas quando você transforma alguma coisa em crime, quem vai decidir da aplicação do crime, a interpretação do crime, é um Bretas, juiz criminal de primeira instância. Não é assim? Sérgio Moro, juiz criminal de primeira instância, vai ser o primeiro a decidir. Depois você vai passar por todos os estágios da purgação, até você chegar no inferno, ao contrário do que diz a religião, que você chegaria no céu, né? Que é primeira instância, segunda instância, que são aqueles criminosos lá do Paraná que nem leram o negócio e condenaram o Lula, o STJ, que agora vai se reunir para condenar o Lula, e o STF, que é o dono do bordel, que permite que toda essa bandalheira seja executada, né? Então, quando você cria um crime, você dá na mão dessas 4 instâncias de pessoas altamente reacionárias, antipopulares e tudo, uma arma contra a maioria da população. A não ser que você acredite, né, que o STF, o STJ, a segunda e primeira instância, são verdadeiros representantes do povo, o Ministério Público Federal e tal. Agora, se a gente não consegue acreditar nisso, eu acho que no Brasil já ninguém acredita mais nisso daí, que eles são defensores do povo, então nós temos que entender que aprovar a criação de um crime é dar uma arma na mão dos verdadeiros criminosos, contra a maioria da população. Então, a identificação desses movimentos com o Estado capitalista, dominado em grande medida pelo imperialismo reacionário, criminoso e assassino, porque o Estado
ele assassina sistematicamente uma boa parcela da população. Mostra que é um movimento de setores que, na realidade, se identificam com a camada superior da sociedade, que é a burguesia. Não é um movimento dos oprimidos.